Fala, empresário extraordinário, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma série, mais uma edição poderosa aqui do podcast Empresa 220, que inspira você, a sua empresa, a crescer, a ter uma empresa viva e assim você gerar muito lucro. E no programa de hoje vai ser ultra, mega especial, porque a gente vai falar de mais clientes. Você quer mais clientes? Você gostaria de ter gente interessada, e não só interessada querendo pagar barato, mas gente certa que tem um potencial de compra, querendo comprar da sua empresa, do seu negócio? É lógico que sim, né? Então hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, Lucas Trindade. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Rafa, pelo convite. Deixa eu me apresentar aqui um pouquinho, né? Eu vou te apresentar um pouquinho também antes. Vamos ver se eu sei te Ah, apresentar. Seja bom. muito bem-vindo, bom ter você aqui. O Lucas faz parte do meu programa Level Up, aqui do Grupo 220, e é um parceiro que tem se destacado aqui em gerar resultado para as empresas. Eu aprendi, Lucas, que é muito bom quando a gente tem parceiros que nos apresentam bem, né? Então eu valorizo muito apresentar bem as pessoas, lógico, né? Exaltando aquilo que ela tem de melhor, mostrando por que ela é uma pessoa interessante, importante. Então o Lucas ele tem uma capacidade de ajudar empresas a trazerem mais clientes através de conteúdo. Se você tem uma rede social, Instagram, Facebook, YouTube, você tem uma ferramenta gratuita de gerar conteúdo, que esse conteúdo pode vender mais o seu negócio. E essa é a especialidade do Lucas. Ele tem uma assessoria de marketing, que é a Trindade Assessoria. Ele atende dezenas de clientes aqui no estado de São Paulo, fora de São Paulo também. Ele é especialista em marketing, faz parte de um grupo hoje de alto nível de gestão de tráfego, né, que é uma das áreas mais sensíveis do marketing, né, que é o tráfego, é do Pedro Sobral. O Lucas também é líder do Planejados Cast, que é um podcast dedicado à galera de móveis planejados, que inclusive é um pessoal que ele tem uma experiência maior de contribuição e cases, né, nessa área. E o que faltou, Lucas? Não, é isso aí, Rafa. Eu quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Empresa Quase você 220, falou planejado cast. né? Tem problema. É o Acostumado, hábito, né? né? É o hábito, é verdade. E com certeza ter entrado no seu programa de mentoria, o Level Up, foi uma das decisões mais acertadas desse ano. Na verdade, foi em 2022, né? Ano passado, né? Ano passado a gente entrou e desde então a gente vem transformando o nosso negócio, o negócio dos nossos clientes. É, Acho que é para você subir um pouquinho, Lucas, né? aí. Pronto. Aqui. É isso aí. É ao vivo aqui Ele mesmo, assim. tá, não tem problema Você não. consegue. Vai A lá. gente se vê, falando mais pertinho assim tá funcionando, né? Ótimo. É, na verdade, foi uma das decisões mais assertivas assim que a gente tomou no nosso negócio de poder entrar numa mentoria como a sua, fazendo jabá aqui não, mas é porque realmente houve uma transformação do nosso negócio em vários âmbitos. No Certo. âmbito de processo, no âmbito de marketing, no âmbito de vendas, de gestão de pessoas. E foi muito legal poder observar que não só eu mudei o meu próprio negócio, mas eu mudei os negócios dos clientes que a gente atende. Porque eu consegui implantar e entregar uma visão para esses clientes também sobre muita coisa que eles não faziam, que podem fazer, que eles podem ser melhores, né? Aham. Conforme a gente vem evoluindo nesses meses também que a gente está sendo mentorado por você aí. Então, muito obrigado. Obrigado, eu. Vamos falar desse assunto tão importante, conteúdo, né? O que você pensa, assim, qual que é a relevância, qual é o grau de importância? Porque eu acho que talvez você, empresário, menospreze isso, por vários fatores. Às vezes, Lucas, o empresário pensa assim, ó, já tem muito conteúdo, as pessoas já fazem conteúdo, como é que eu vou fazer um conteúdo para vender? Isso não vende, né? É, E eu acredito muito, né, na produção de conteúdo, eu produzo conteúdo, isso aqui é um conteúdo, né, que a gente está produzindo, e existe fundamentos, existem táticas, né? Existem estratégias, caminhos mais eficientes para a sua equipe, o seu time de marketing, ou mesmo você criar alguns conteúdos, né, com uma certa regularidade na sua rede social, que possa gerar mais valor para quem pode comprar de você. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Como é que você enxerga nas empresas, né? Você que tem uma agência, tem vários clientes que você atende. uhum. Como é que os empresários enxergam e como eles deveriam talvez enxergar? Hoje o que eu observo é que o empresário enxerga o conteúdo como uma forma mais de consumidor, né? Ele está Uhum. nas redes sociais como um consumidor de conteúdo e não liderando o seu próprio negócio para que ele produza conteúdo para atrair e entregar valor para os próprios clientes, né? Então, hoje, de forma geral, os empresários enxergam dessa forma.
o nosso trabalho, e é um trabalho seu também, né, no Business 220, em outros produtos que você tem, é fazer o empresário enxergar ele como um próprio líder de marketing, um homem, um empresário, uma empresária de marketing, uma empresária de venda. Você fala muito isso, Ser um né? homem de marketing, né? Uma mulher de marketing. É isso aí. Então, eu procuro implantar isso como prestação de serviço também na nossa assessoria, para que o empresário lidere essas áreas que muitas vezes ele, inclusive, negligencia, Acaba sendo liderado. acaba sendo liderado. Você falou uma coisa importante. Uma vez eu ouvi um insight, vou pegar aqui o iPhone para dar uma exemplificação do que você falou. Muito empresário, ele consome conteúdo, ele tem um celular e ele, né, é natural que a gente veja coisas aqui no Instagram, né, na internet. Só que será que você percebe que tão importante quanto você ver é você ser visto? Será que hoje, de 1 a 10, o quanto você é um consumidor de conteúdo e de 1 a 10, o quanto você é um produtor de conteúdo aqui na sua rede social através da sua empresa, né? E é interessante uma coisa, porque uma vez alguém falou o seguinte, que o iPhone, a Apple é uma marca que ela foca muito no público empreendedor, né, Lucas? Uhum. E alguém disse que as imagens de divulgação da Apple é muito menos sobre a tela, né, muito menos a frente e mais a traseira, e outras marcas focam à frente. Por que será? Porque talvez o cara que é um líder, né, que é um empresário, ele esteja interessado em mostrar e não só ver, né? E é óbvio que quando você está na frente de um negócio, você precisa mostrar, né? Você precisa mostrar muito mais ou tanto quanto você vê, né? Ou deveria, né? A nossa briga, digamos assim, ou a nossa missão como empresa é fazer com que o empresário enxergue isso que você falou. Porque a Apple está enxergando como o consumidor dela Aham, deveria enxergar o próprio produto da Apple, né? E aham. a minha missão é fazer que o empresário, né, especificamente o lojista de imóveis planejados, ou qualquer outro empresário que a gente atenda, Você não atende só planejados, né? não atendo, hoje eu não atendo só empresários de imóveis planejados, né? Eu falo assim, né, de lojista a empresário, né? Lojista é um termo mais pejorativo, digamos assim, é menor do que eu ser um empresário, uma pessoa que lidera, né? Mas hoje a gente atende outros nichos, né? A gente tem clínicas, a gente tem pessoal da área de construção e tudo mais. Então, a nossa metodologia de produção de conteúdos e de anúncios online, ela atende qualquer Qualquer negócio, negócio. apesar da nossa Por isso comunicação chama ser... Trindade, né? E É isso não aí, assessoria Trindade. o Planejado Cash, que é um podcast para o segmento. É isso aí, que Legal. ajuda na educação e trazer conteúdos relevantes para ajudar o lojista a se transformar em um empresário que lidera diversas áreas, de gestão, marketing, vendas, né? São áreas vitais para o próprio negócio, tá? Que é como se fosse uma segunda empresa que você tem. É como se fosse uma segunda empresa. Inclusive, eu aprendi essa visão de negócio através da sua mentoria, que foi assim, como que eu crio o equity, né? Ou como que eu gero mais valor através dos negócios. Então, hoje a gente tem a assessoria Trindade, que presta serviços de marketing de uma forma mais consultiva para essas empresas, inclusive focando bastante na parte de conteúdo. A gente tem o Planejados Cash, que é um outro negócio, e a gente tem outros negócios de educação, de palestras, treinamento, de mentoria, né? Onde a gente consegue agregar mais valor de forma mais personalizada para os empresários, né? Depois desse podcast de hoje, você vai fazer mais conteúdo na sua empresa. Seja através do seu time de marketing, ou seja através da sua pessoa. E vamos desmistificar, Lucas, vamos começar do começo. O que é um conteúdo? Para o empresário que está assistindo, o que é um conteúdo? Conteúdo é o quê? Uma foto, uma postagem? O que é um bom conteúdo? Um conteúdo na rede social. É verdade que uma boa foto é um bom conteúdo, mas o que eu gosto de trazer e de quebrar um certo paradigma do mercado, do mercado de empresários e tudo mais, é que a gente é muito mais produtor de vídeos curtos e instantâneos do que propriamente fotos. Não Uhum. significa que, por exemplo, se você entrar no perfil de uma loja de planejados, ou num perfil de loja de carro, você já foi vendedor de carro, né? Você conta isso nessas Vendia experiências. 400 carros por ano, acredita? Bastante, hein? Era um dos melhores. Vendedor, vendedor demais. Então, por mais que a foto seja sim um mecanismo de geração de conteúdo, mas existem outros conteúdos mais atrativos do que foto, que muitas vezes o empresário costuma fugir, como, por exemplo, gravar vídeos com uma pessoa aparecendo. E eu faço um convite para o empresário aparecer mais no próprio negócio dele, porque
muitas vezes ele que senta na mesa para fazer a última negociação, é ele que conduz o time comercial, né? Geralmente o empresário é mais comercial, né? E às vezes o cara não gosta de aparecer, né? Tem gente que não gosta, né, de aparecer, já viu? Rafa, mas olha só, a gente como empresário, a gente tem que fazer o que a gente não gosta também, né? Não é Ou verdade? aprender a gostar, né, Ou do que é aprender a gostar. importante. É verdade. Por quê? Porque se isso gera lucro, isso gera valor, isso me ajuda a vender, eu tenho que fazer. A gente não faz na nossa empresa só o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que é necessário para dar resultado, com foco no que é importante, entendeu? E É verdade. conteúdo, hoje em dia, é um pilar fundamental, vital para o seu negócio. Eu posso dar exemplos de várias empresas aqui. Você, na sua empresa, você é a cara do seu negócio hoje, né? E você gera muito conteúdo. E você gera resultado também por causa disso, não é verdade? É verdade. Você sabe que outro dia o Flávio Augusto, num grupo que a gente faz parte, que ele é líder, que eu sou sócio desse grupo, o pessoal estava nesse dilema, né? Tava nessa discussão. Devo aparecer ou não? Quanto isso é bom ou ruim? Ah, não quero que o meu negócio dependa disso. E o Flávio Augusto foi um dos pioneiros nisso no Brasil, né? Ele começou a fazer quando nenhum empresário dava a cara a tapa lá. Então ele foi muito evidenciado por isso, porque foi o primeiro empresário a sair por aí fazendo vídeo no YouTube, fazendo postagem no Instagram, fazendo conteúdo, né? Hoje é mais comum, mas mesmo assim ainda tem muito empresário que não faz. Você pode escolher, você pode optar. O fato é que o seu negócio precisa explorar essa ferramenta, precisa explorar esse meio, né, de produzir conteúdo. Então, o que é um conteúdo? É você dar uma informação que você gera, você vai produzir, você vai gerar no seu possível futuro cliente, ou atual cliente também, algumas estratégias, né? Como, por exemplo, você vai gerar conexão, você vai gerar proximidade, você vai gerar confiança, você vai aumentar o desejo de compra. Você gera, até para a sua empresa, uma percepção maior de valor no mercado, de até possíveis funcionários que você queira contratar. Então, produzir conteúdo é você prestar um serviço social, enquanto, indiretamente, automaticamente, você aumenta as suas possibilidades de venda. Você fica mais reconhecido, né? É lógico que um conteúdo hoje em dia, como muitas pessoas produzem, ele não vai fazer chover. Ah, fez um conteúdo, bum, bombou de vender. Mas eu quero que a gente fale aqui hoje, ô Lucas, como que a gente pode, através dos conteúdos, né, arrebentar de vender. O que mais que você vê de valor, assim? O que um conteúdo promove? É muito engraçado que o jeito que você falou assim, o conteúdo vai além do que a rede social faz por si só ali de você aparecer, né? A rede social ela tem o poder, inclusive, de atrair talentos para o seu negócio. Eu costumo falar que o cliente mais importante não é o cliente lá de fora, é o cliente interno, é o seu colaborador. E uma vez que você é um empresário, uma empresária que lidera a parte de conteúdo, a parte de anúncio, você inspira as pessoas internamente falando, olha só, você está gerando mais valor para o seu cliente interno, e esse seu cliente interno motivado e inspirado na sua figura, ele vai ter mais energia para vender, ele vai ter mais energia para ser também a cara da sua empresa no marketing, fazendo um marketing interno, na mesa de negociação com o cliente, ajudando a produzir conteúdos também, mostrando o seu produto, no caso de móveis planejados, explorando ali o seu showroom, as obras, as montagens, ou então numa loja de carro, mostrando os detalhes do carro, né? Imagino que você fazia isso muito quando você era vendedor também, né? Mostrava ali o detalhe da roda, o detalhe das cores, Você não sabe é que teve isso? um detalhe, assim, eu já tinha um pouco dessa veia de conteúdo pela venda, né? Quando você é vendedor, o conteúdo nada mais é do que vender, né? Porque Uhum. educar, explicar, mostrar é vender, tudo é venda, eu sempre falo isso. E aí eu lembro que a Fiat, onde eu trabalhava, onde eu vendia carro, ela tinha todo sábado, ou sábado sim, sábado não, pelo menos, a Rádio Jovem Pan ia lá e fazia o Patrulha da Pan. É uma ação que eles fazem aonde eles vão com o carro, botam o som, as pessoas estão em volta ouvem, e aí o locutor, que é famoso, fica ali na loja interagindo com os clientes. E aí geralmente ele entrava ao vivo com o gerente. E aí aconteceu que esse gerente que sempre falava tinha saído para almoçar. Era um sábado, e eu estava na mesa atendendo, e alguém falou assim, cara, precisa entrar aqui ao vivo, quem vai falar? Quem vai falar? E não tinha ninguém. Aí alguém apontou para mim, bota o Rafael para falar. E eu não disse não, na hora, tá bom, fala, pode entrar aí. Sou vendedor. E aí, cara, eu falei lá na rádio, o Eberton Sato, que era na época o locutor, falei, estamos aqui e tal. Rafael Costa, explica aqui e tal. Entrevistou meu cliente, eu falei das ofertas, falei pro cliente vir. Cara, nem eu sabia o quanto eu era bom naquilo. Aí, passou um pouquinho, alguém vem com o celular, um dos gerentes gerais,
Fala assim, ó, Rafael, atende aqui. Eu, quem é? Atende aí. Quando atendi, era o CEO da empresa. E aí, tudo bom? Sabe quem tá falando? Não, é o fulano de tal. Aí eu, eita. Eu pensei, meu Deus, o que eu falei de errado? Ele falou, ó, parabéns. Eu acabei de ouvir aqui na Jovem Pan, estava aqui no carro, eu ouvi você falar. Parabéns. Falou com firmeza, falou com clareza e tal, tal, tal. A partir de hoje, só quem fala na Jovem Pan ao vivo é você. A partir desse dia, eu era o único que fazia a rádio, exceto quando eu não podia, muito mesmo. Vários comerciais que eram feitos, até hoje tem no YouTube, eu fazia propagandas. E adivinha só, aquilo me destacou e aquilo me fez vender mais. Eu tinha jornal pregado assim perto da minha mesa, eu tinha revista que eu saía, eu tinha os vídeos, então eu me tornei mais famoso. Logo, porque eu fazia o conteúdo. Isso é um conteúdo, Uhum. né? E eu passei a vender mais, acredito? Acredito. Você foi desafiado, você era um funcionário e Aham. você virou a cara do negócio. Não tinha a preocupação do CEO, do próprio CEO aparecer. Olha que curioso isso, porque uma vez que existia um reconhecimento da parte do líder, você também se sentiu motivado a poder fazer aquilo e, por consequência, você teve mais resultado, né? Então, o meu convite para o empresário é como ele liderar essas áreas e fazer os seus liderados também assumirem um papel de protagonista na produção de conteúdo, em poder potencializar a sua empresa em vários canais. Porque o empresário por si só, e foi uma coisa que eu aprendi com você também, Rafa, ele não faz nada sozinho. Ele precisa de braços para poder crescer o negócio. E tem que amar as pessoas para que ele possa ir para o próximo nível de faturamento, de lucro, de empresa. Quanto mais pessoas, melhor. E muitas vezes o empresário ele fica nessa crença, né? é, que eu também quebrei nesses últimos meses, mais ainda, de que, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de marketing, eu não gosto de fazer conteúdo, isso não é para mim. Opa, como assim não é para você? O mundo mudou, é muito dinâmico o mundo hoje, né? A gente precisa acompanhar o comportamento do consumidor, e aí eu sempre falo isso, né, nas minhas palestras também e tudo mais, inclusive na nossa assessoria de marketing, né? Se você, como empresário, consumidor, está com o seu celular na mão, provavelmente até agora assistindo a gente, né, está consumindo vídeos, por que raios você quer fazer só foto no seu negócio? Ou acha que o seu cliente não assiste, não ouve, né? Ou acha isso? É só achismo. Ou então você está contando essa própria história para você se proteger de alguma coisa que você deveria estar fazendo e você não faz. Ou para camuflar um medo, uma insegurança, ou até uma falta de aceitação ou de confiar que você possa fazer, que sua empresa pode fazer, né? Eu tenho uma amiga aqui que a gente é sócio nesse grupo que eu comentei agora há pouco, que é a Zora, então dando aqui as devidas honras, né? Ela tem uma frase, ela cria metodologia e tal, e ela fala uma coisa seguinte, que o seu óbvio, né, que é a Zora Viana, então deixar aqui registrado, o seu óbvio é o milagre de alguém. Às vezes, o que é óbvio na sua empresa, de conteúdo, o que você sabe, entende sobre o teu negócio, sobre as nuances da sua empresa, sobre dicas, estratégias, etc. e tal, para você é óbvio. Mas para alguém pode ser de fato um milagre. Lógico, é uma metáfora, mas um milagre no sentido de pode gerar valor, pode contribuir, pode abrir os olhos. Você pode gerar um valor, um impacto tão grande que a pessoa fala: caramba, que legal, cara. Vou seguir essa empresa. Cara, um dia eu vou lá nessa empresa. Só por causa do conteúdo. Então, vamos pensar assim, Lucas. O que seria, então, conteúdos que a gente considere vendedores, que ajudem a vender? E eu acho que você falou uma coisa também muito importante. Essa parada de produzir conteúdo, ela deveria ser uma coisa, interesse de todos que estão envolvidos diretamente no negócio, né? Em especial na parte de atendimento, vendas, né? Comunicação. Então, até falo, quando você for contratar a partir de agora, deixe claro, meu amigo, então, olha só, na nossa empresa aqui, as pessoas aqui fazem vídeo. Você tem algum problema em fazer vídeo? Você tem alguma dificuldade em fazer vídeo? Porque se o cara tiver problema em fazer vídeo, amigo, então nós não vamos contratar, porque na hora que precisar fazer um Reels, um vídeo, uma live, um Stories, a pessoa não vai fazer. E aí é um a menos, né, no time para agregar, né, para gerar conteúdo, para ter ideias. Quantos vídeos que a gente já viu que viralizou de lojas e tal, a equipe envolvida, não era nem só o dono, era a equipe envolvida fazendo, né, cara? Só que se o dono não apoia esse tipo de iniciativa
desde a contratação, ou então até dos que já estão contratados, a própria iniciativa diária de produzir conteúdo, de mostrar um pouquinho dos bastidores, de mostrar mais o produto, o serviço, que muitas vezes é mais importante do que o produto. Se essa iniciativa não parte do líder, do dono da empresa, por exemplo, por que você acha que os funcionários vão fazer? Os colaboradores vão fazer? Não vão fazer, né? E você falou uma parada muito legal, cara, que você falou quando o dono está fazendo conteúdo, isso engaja a equipe, né? Eu lembro que, por muitas mentorias que eu já fiz de empresas, eu criava uma regra, que era o seguinte, não era uma regra, mas, cara, agora todo dia a gente dá bom dia nos stories. Uma loja, cara, você imagina. Bom dia, e falava o nome da cidade. Bom dia, Brasília. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Bahia. Sejam muito bem-vindos. Cara, aquela fala ali no meio da equipe meio que muda a energia do ambiente. Às vezes, a desculpa, na verdade, que está sendo para não produzir conteúdo, é porque a galera tá numa vibe ali, filho, de uma preguiça tão grande. Vou fazer um conteúdo assim. Oi, gente, hoje eu queria dar uma dica sobre. Senão, isso é um conteúdo horrível, né? Uma das prerrogativas de um bom conteúdo é a energia, né? Porque o conteúdo ele precisa, de alguma maneira, contribuir. E sim, tem que ter a parte lógica, tem, mas você tem que ter vida, né? Tem que ter vida, não precisa gritar, não precisa ter a minha energia, pode ser na tua vibe. Mas todo mundo tem uma vibe neutra, né? Que é quando você está normal, e tem uma vibe quando você está um pouco mais enérgico, né? E eu penso que quando você vai fazer um conteúdo, é legal que você entre nessa vibe mais enérgica, para que você toque a pessoa. E quando você entra nessa vibe mais enérgica, você altera o ambiente, você altera a energia do ambiente. Mas tem gente que parece que gosta de ficar na energia ruim, né? Nem neutra, né? Na energia baixa, na energia pesada. Não é você dar assim, oh, bom dia. Você chega o empresário chega na empresa, dá um bom dia assim, mais ou menos, a mão mole, né? Aquela moleza de segunda-feira. Ele alimenta a teoria de que segunda-feira, por exemplo, é ruim, sabe? Então, por quê? Você tá com uma coisa é ser bom dia, funcionário, né? Bom dia, chama a pessoa pelo nome, né? E isso vai mudar, sim, esse ambiente interno da empresa. E a pessoa que está assistindo, por exemplo, se você grava um bom dia desse num vídeo, com energia, com vontade, com brilho no olho, porque você sabe que tem ali 50, 100, 1000 pessoas te assistindo, olha que privilégio que a gente tem hoje de poder utilizar um celular que a gente já está ali na mão, né? E uma rede social que é gratuita para mostrar para dezenas, milhares de pessoas o nosso produto, o nosso serviço, com energia. Quando você tem essa mudança no teu raciocínio, né, de que você está realmente fazendo aquilo ali para dezenas, milhares de pessoas assistirem você, você não pode fazer um negócio mais ou menos. Você faz aquilo com vontade, porque é o seu produto, o seu serviço, entendeu? Especialmente quem faz anúncio, né? Porque o cara faz anúncio, a pessoa, geralmente, quando ela vê o seu anúncio, ela vai lá no seu Instagram, provavelmente. E quando ela estiver lá, ela vai ver o que lá no teu feed? Vai ver artes postadas ou vai ver vida? Como assim vida? Porque conteúdo tem que ter vida. Conteúdo ele traz vida. A gente até fala, a gente tem que ter empresa humanizada. Sim, mas o que é uma empresa humanizada? É uma empresa que se comunica com as pessoas. Cara, de um vídeo simples que você faz, vamos supor, você atender um cliente na sua empresa, vamos supor que seja físico, uma loja. Cara, você faz um stories ou até um vídeo no Reels falando assim, gente, olha só, sorriso no rosto, mostrar o quanto você é feliz em vender para o seu cliente. Não, mas aqui a gente não é tão feliz em vender para o nosso cliente, Rafael. Então, amigo, realmente você precisa produzir conteúdo mesmo, para virar essa chave, para quebrar essa morosidade. Aí você fala, gente, ó, bom dia, estamos aqui, ó, esse aqui é o fulano, nosso cliente, acabou de comprar aqui com a gente, está muito grato. Ele deu um feedback para a gente, foi bem atendido. Conta um pouquinho. Você posta aquilo que é um conteúdo, cara, é uma prova, é um quebra de objeção. E mais só do que uma quebra de objeção, do que uma prova, né, Lucas? É o quê? É um conteúdo que gera desejo na pessoa que está assistindo, que está cogitando comprar, ou que acabou de ver um anúncio, bateu ali e está no teu Instagram. Demais, Rafa. Você falou uma coisa que muitas vezes a gente veio com essa ideia, né? A gente quer o resultado antes da ação. Porque assim, vamos supor, você que é empresário, você nunca gravou, né? Você nunca gravou conteúdo, por exemplo. Você nunca gravou nada, sei lá, você nunca fez, né? Nunca apareceu, nunca fez um vídeo. Nunca fez um vídeo. Como que você vai ser bom se você nunca fez isso? É o contrário. Você vai ser bom por fazer. Você tem que ter a iniciativa de fazer uma, duas, três vezes. Inclusive, a gente faz isso na nossa assessoria de marketing. A gente implanta essa cultura do fazer para ver o resultado depois. Porque a gente mexe nas edições, entendeu? Fica legal depois que faz. Mas depois que faz, 10 vezes, 20 vezes. Não é na primeira vez que vai ficar mó legal, o cara entendeu? vê a edição, vê o resultado, aí ele, caramba, legal, eu vou fazer mais. Aí, vou fazer mais. Aí depois o cliente dá um feedback assim pra gente. Caramba, esse aí ficou legal, né? Só que já foi a 5ª vez que a gente já gravou.
50 vídeos, entendeu? E ele nem percebeu. Por quê? Primeiro tem que fazer para depois você ver Isso é bom, que né? evoluir, cara. Porque se você já quer começar, né, com uma mega produção, você quer já ser super dinâmico, ter essa energia, por exemplo, a energia que você fala nos seus vídeos. A pessoa acha que você começou hoje, né? Lógico que não, né? Quantos Se anos você vê tem de os vídeos história? lá atrás, dava até vergonha. E que bom, né? Porque quando a gente olha para trás e tem vergonha daquilo que a gente fazia, é sinal de que a gente evoluiu, cara. Evoluiu muito. Meu Deus, hoje tá bem melhor, né? E você valoriza isso, né, Rafa? Porque se você olha para o jeito que você faz hoje e fala assim, pô, hoje é bom pra caramba, significa que tem uma história. Você olha para trás e você valoriza isso. Você conta essa história para os seus funcionários, você conta essa história para os seus clientes, você engaja, fala assim, cara, tá tudo bem você começar um vídeo hoje e não ser tão bom quanto o influencer que está fazendo isso há 10 anos. Ou então você Que faz. tipos de conteúdo tem que fazer, Lucas? Desculpa te cortar assim, repentinamente. Que tipo de conteúdo você tem que fazer? Se O você cara não tem que faz fazer nenhum para a empresa dele. conteúdo, você tem que fazer o conteúdo que está na sua frente agora. Por exemplo, o Né? caso do exemplo que você deu do atendimento de um cliente que está super feliz em comprar seu produto, seu serviço. Sabe uma coisa que eu acho que pode ser legal? Você falou isso aí, me lembrei assim. Lógico, à medida que você profissionalizar o seu marketing, se você tem um social media, né, profissional, essas pessoas vão criar uma linha editorial, um calendário de conteúdo, né? Uhum. Mas até que isso ocorra, o que você pode fazer? Você pode começar a ter um olhar e ficar com o seu radar ligado de conteúdo. Exemplo, você está num determinado local e como você está dando importância a isso, você aproveita o ensejo e você faz um vídeo. Você tira uma foto, você registra um momento e Isso. você cria algum link. Por exemplo, essa do cliente não é uma coisa tão pensada, é uma coisa espontânea. Pô, tô com um cliente, será que rola de fazer um vídeo? Então você tem que procurar conectar o que você está vivenciando, de fato, e olhar isso com uma percepção de valor maior. Você valorizar o que você está vivendo na sua empresa. Uhum. Por exemplo, às vezes você está vendo aqui na sua empresa uma reunião. Você fez uma reunião com a sua equipe. Aí você, cara, isso aqui dá um conteúdo? Não é que você vai fazer a reunião para fazer conteúdo. Mas você, cara, será que isso aqui dá um conteúdo? Aí você chega para o fulano, tira uma fotinha de lá se a gente é reunido aqui. Bem espontâneo. Aí você pega essa foto e põe lá. Hoje nós nos reunimos e conversamos sobre isso e isso e isso. Isso é um conteúdo. Seu cliente vai lá, pô, Exato. essa empresa se reúne, cara. Eles falam de melhorias. É uma coisa que já acontece que você talvez não dá o devido valor. Talvez você menospreza a sua realidade, o que você está vivendo. O empresário fala assim: ah, mas eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Olha o exemplo que você acabou de dar. Você já está produzindo conteúdo com uma reunião com o seu time. Às vezes você está treinando seu time para fazer um melhor atendimento para o cliente. Às vezes você está treinando seu time de forma técnica para falar sobre o serviço, sobre o produto, dar essa melhoria. E se você estivesse filmando isso, se você estivesse fotografando esse momento, não é que você não tem tempo. O tempo está ali, entendeu? Se você só registrou e transformou isso em um conteúdo legal que o seu cliente vai gostar de ver nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e tudo mais, né? Porque é muito do que você faz. E esse é o do segundo passo também, que é essa parte da profissionalização. Você falou, putz, quantas empresas que estão assistindo a gente têm um social media dentro de casa? Cara, como assim social media? Uma pessoa que pensa em conteúdo o tempo inteiro dentro da sua empresa. Por quê? Se conteúdo é um pilar que vai fazer você explodir de vender, como é o tema aqui desse episódio, né? Você precisa pensar qual que é o próximo passo da profissionalização disso para que eu, de fato, me conecte mais com o meu cliente nas redes sociais. Como que eu me valorizo? Como que eu valorizo o meu serviço, o meu produto? Show. Já que você falou disso, né, de forma mais profissional, Lucas, o conteúdo orgânico, que é esse conteúdo que você posta no Stories, no Reels, no feed e tal, ele tem que acontecer, tem que ter essa rotina, porque todo dia tem gente que está te assistindo que não te viu ontem, que não te viu semana passada, porque semana passada o cara estava com outro foco, outro momento, e agora ele está pensando em comprar e está te acompanhando, né, decidiu te olhar mais, curtiu alguma coisa sua, ele está mais interessado. Só que tem uma estratégia de conteúdo que é o conteúdo que visa a venda de fato. Aí a gente está falando de estratégia, que não é Uhum. só o conteúdo orgânico, é o conteúdo anunciado. Né? A gente vai pagar para a pessoa ver o nosso conteúdo. Porque, entenda você, se você ainda não entende isso, é bom você entender que o Instagram, o Facebook, ele não tem compromisso de levar o seu conteúdo para as pessoas. Ele tem um compromisso com ele mesmo, de fazer as pessoas consumirem Instagram e Facebook através de conteúdos bons. E quem diz que o conteúdo é bom ou ruim? O usuário. Se a pessoa, por exemplo, tem vídeos que a gente posta que não é sobre o Rafael,
É um vídeo que é um comercial, uma propaganda, uma coisa legal, que eu faço um link com a minha proposta de valor. E o cara assiste. O camarada assiste e ele curte e lembra de mim. Pois, cara, né, ensina empresários. Essa empresa tem uma metodologia. Logo, ele está lembrando de mim, mas o conteúdo não é sobre mim. O conteúdo é sobre uma coisa sobre as pessoas. Né? Então, aí, isso é legal. Agora, eu posso pagar também para a pessoa ver o meu conteúdo, porque senão o Instagram não vai levar, porque talvez ele não seja um conteúdo de tanta, vamos dizer assim, distração ou de um interesse tão grande da pessoa. Porque a pessoa está na internet para se entreter, se divertir, se relacionar. E aí eu posso pagar, não é isso? É exatamente E isso. que tipo de conteúdo o cara tem que fazer? Vamos falar um pouco disso. Eu, Conteúdo eu, pago, dividir, como estratégia de venda. eu dividiria conteúdo em duas esferas, assim, né? O conteúdo orgânico, que é o que você exemplificou, em que eu pego gratuitamente, faço um vídeo interessante de autoridade, no caso do postar com o cliente, ou então uma entrega de produto, de serviço, um depoimento, ou então alguma coisa mais relacional, em que as pessoas vão compartilhar, vão comentar, vão interagir com você. E isso é bom. E como que ajuda a vender? Que é o segundo passo. Eu utilizo aquele meu conteúdo que melhor teve interações, que é o que a gente chama de engajamento, com a minha audiência e potencializo ele através dos anúncios online. Ou seja, se eu vendo para... Dá um exemplo aí, Rafa, de produto em que eu tenho um potencial de venda, assim. Sei lá, eu posso vender um carro, vai. É uma construtora. Eu tenho vários clientes de diversos segmentos, serviço, produto, mas vamos lá. Tem algumas empresas na área de construção. O cara constrói, O cara faz constrói. reforma e tal. Exato. Então, se eu tenho um foco de construção, eu posso, sei lá, eu posso fazer um conteúdo para investidor que querem fazer uma reforma, uma construção de um apartamento ou de uma casa para poder alugar, ou eu posso fazer. Vamos supor que o público-alvo seja a pessoa que quer reformar o seu imóvel, um exemplo. Exato, eu sou A um pessoa que quer construtor isso, que quero que vender vende para quem quer reformas. reformar o imóvel, Isso. certo? Quer reformar o ambiente, deixar ele mais bonito. Por exemplo, eu Exato. estou pegando várias salas comerciais que a gente Uhum. precisa fazer ela ficar bonita, né? Exato. Fazer a reforma. Então, eu penso no meu próprio negócio. O que que eu resolvo ao fazer uma reforma? Quais que são as dores que uma pessoa que vai fazer uma reforma, provavelmente, se ela já não enfrentou isso, ela vai enfrentar? Cara, são muitos fornecedores, né? Eu tenho que cuidar de muitos fornecedores. Se eu sou uma pessoa que cuida dos fornecedores para o meu cliente, eu tiro essa dor de cabeça dela. Então, eu preciso começar a me comunicar falando que eu resolvo essa dor. Opa, como eu poderia fazer um conteúdo, né? Ó, ao me contratar, você não vai ter dor de cabeça com diversos fornecedores. Sabe, você ter que pagar vários boletos para vários fornecedores, gerenciar gente, putz, é dor de cabeça pra caramba, né? Então, você me contrata e você se livra dessa dor de cabeça. Quando você fala isso nas redes sociais, quando você comunica esse tipo de coisa, você está vendendo para a pessoa que vale a pena te pagar para não ter essa dor de cabeça. É isso, não é a construção em si, não é a reforma em si. É você aliviar a rotina dessa pessoa que está te contratando para que ela possa cuidar de outras áreas da vida dela, até da vida pessoal, eventualmente, entendeu? Sabe uma coisa legal que eu aprendi com alguns especialistas, né, de marketing, até o Érico Rocha e tal, que um conteúdo bom, que às vezes eu penso, eu não sei fazer um conteúdo, eu não sei ensinar nada. Mas não é sobre ensinar. É sobre você entender o seguinte, você é especialista no teu segmento. Você trabalha com isso, então você entende sobre isso melhor do que uma pessoa que não trabalha com isso. Uhum, Só que às vezes o empresário se menospreza, ele não vê isso. uhum. Aí, nesse caso que a gente deu o exemplo, da construção, qual é o jeito errado, né, das empresas de construção trabalharem na sua avaliação? A nível de conteúdo? Não, o cara pode falar isso. Ele pode falar, cara, peraí, ó, muitas empresas erram assim. Uhum. Ou como que o cliente erra na hora de pensar fazer uma reforma? Por que que ele erra? Então, ó, o que que ele erra? Olha, muitas vezes, na hora de você fazer uma reforma, você quer, você pensa que você vai precisar de vários profissionais, e vai mesmo. E quando você precisa de vários profissionais e você não trabalha com isso, você tem a sua vida, a sua rotina, você acaba de assumir um novo emprego, que é a gerência da sua obra, a gestão da sua reforma. O cara, caramba, eu não tinha pensado por essa ótica, isso é um erro. E por que isso é um erro? Isso é um erro porque, primeiro, vai te estressar, porque todo trabalho gera trabalho. Vai te estressar, vai te cansar, vai te desanimar, vai te deixar com raiva. Por quê? Porque você vai ter que gerir a contratação de diversos profissionais. Então, quando o cara fala do erro que ele comete, aí você fala,
E por que você faz isso? Por que você comete esse erro? Por que você acaba fazendo isso? Porque você muitas vezes não confia que uma empresa realmente é capaz de fazer isso, e realmente muitas empresas não são e não fazem, mas tem empresas como a nossa que fazem. Que a gente entende que você não quer assumir essa função, essa vaga de emprego aí não remunerada, né? Lógico. E E aí os o cara... BO de obra, né? Hã? E os BO de obra? Se acontecer algum problema na tua reforma, se é o próprio cliente que está gerenciando essas pessoas, e se dá um problema lá? E aí? Quem é que resolve isso daí? Você vai gerenciar, você agora virou engenheiro. E acaba que é isso, né? Então, ou seja, você pode fazer um conteúdo de problema, aliás, de erro, o que a pessoa erra, por que ela erra, que é o que ela pensa que faz ela errar. Quando você faz isso, você já conecta, porque a pessoa pensa, opa, esse cara conhece meu problema e ainda entende por que eu tenho esse problema. E aí você fala da solução e automaticamente você é uma das formas de solucionar, que naturalmente acaba vendendo. Aí você pega esse conteúdo e anuncia ele. Anuncia ele. Você, Para quem? você Para tem uma quem tem. estratégia de distribuição de conteúdo, de anúncio de conteúdo para vender Lógico, de uma empresa? Qual que é? lógico. A minha principal estratégia que diferencia o meu negócio de outras agências é você partir do pilar de conteúdo. Porque todo mundo que vai anunciar precisa ter uma agenda de gravação de anúncios, por ser uma variável. Qual que é o melhor anúncio que vai trazer mais clientes, vai me fazer vender mais? É o próximo que eu fizer, entendeu? Eu tenho que estar sempre fazendo novos. Porque eu não sei, é teste, internet é teste o tempo todo. Então, se eu tenho já essa rotina implantada no meu negócio, em que as pessoas ali estão engajadas para produção de conteúdo, produção de anúncio, fala assim, ó, você que não quer passar por determinados problemas, né, como você deu o exemplo aí, você que não quer ter dor de cabeça no gerenciamento de obra, contrata a minha empresa. Clica aqui e fala com o nosso time. Pronto, eu criei um anúncio que é uma variável de um conteúdo. Uhum. Agora, como contratar uma empresa de reformas e não ter dor de cabeça na hora de fazer a sua obra? Pronto, aí agora eu vou fazer um conteúdo mais de relacionamento, vou entregar valor para minha audiência, vou fazer um checklist, vou dar 5 dicas para a pessoa não errar na hora de uma contratação. Entendeu? Sensacional. Eu ajudo a minha audiência, a pessoa que está me assistindo, que tem interesse ou que está tendo um comportamento na rede social que, porque assim, Rafa, se eu tenho vontade, um desejo de comprar um carro, o que eu vou estar fazendo na rede social? Vendo carros. Se eu tenho uma casa que eu preciso reformar, o que eu vou estar vendo na rede social? Reforma, reforma, reforma. Se eu estou com fome, sei lá, eu gosto muito de comer hambúrguer. Então vai começar a aparecer hambúrguer para mim e eu tenho mais interesse, eu tenho mais vontade de engajar, de ver, putz, aquele ali tem bacon, aquele ali tem um molho especial e tal, 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 né? Então, o meu comportamento de rede social, ele dita o que eu vou consumir. E se eu sou uma empresa que estou me conectando com aquele público-alvo e eu estou falando de uma forma legal, dando dicas, exemplificando, ou então resolvendo umas dores e tudo mais, adivinha só, esse meu cliente vai engajar, ele vai se cadastrar, ele vai falar com o meu time comercial e aí eu vou explodir de vender simplesmente porque eu fiz um bom conteúdo, um bom anúncio, criei essa rotina no meu negócio. Excelente, muito bom. Tem empresas que você vai lá na biblioteca de anúncios, tem 500 anúncios ativos. É. Isso já vem o quê? De um ciclo, né, igual você falou, de uma agenda prévia de produção de conteúdo contínuo, né? Você falando da biblioteca de anúncios, foi muito engraçado. Teve uma vez que logo quando... Eu não me lembro se foi a Ford que estava saindo do Brasil, há uns anos atrás. Tava fechando a indústria de montagem aqui no Brasil. E aí eu fui dar uma olhada na biblioteca de anúncios, porque assim, se a empresa tá parando de vender, será que ela está fazendo um bom marketing? Vamos avaliar essa parada? E aí vi que a Jeep, que era que estava bombando de vender lá, o Renegade, o Compass, né, os carros dela lá, tinha muito mais anúncios ativos, muito mais anúncios, do que, por exemplo, a Volks, do que, por exemplo, a Ford. E aí, será que não tem uma correlação com isso? Eu fiquei pensando, né? Lógico que tem, lógico que tem. Porque se eu estou fazendo um marketing do meu negócio, se eu estou gerando um desejo ardente na minha audiência, ou se eu estou resolvendo uma dor muito importante para as pessoas que estão ali me seguindo, eu tenho maior capacidade de venda, porque as pessoas têm interesse por isso, elas estão demonstrando interesse por isso, ou elas estão passando por uma dor muito dolorida, digamos, muito intensa, digamos assim, preciso resolver essa parada agora,
Ou eu tenho um desejo muito ardente de consumir, por exemplo, uma BMW, eu tenho um desejo de ter uma Mercedes, eu tenho um desejo de ter um Jeep, e aí eu vou ali investigar quais que são as características desse produto, né? Quais que são, por que eu deveria comprar esse carro ou esse, né? Como que eu tomo essa decisão? Eu tomo essa decisão baseado em conteúdos e anúncios que eu estou vendo nas redes. É muito engraçado, porque se Verdade. o empresário também decide isso no negócio dele, por que que ele acha que o cliente dele não decide também? Boa, hein? Entendeu? Decide. E aí ele não está produzindo nada, ou produz um conteúdo de qualquer jeito. E tá mais ou menos, né? Estão decidindo não comprar dele, Estão por decidindo não causa do comprar. conteúdo. Exato. E aí o empresário, ele fala Tá assim para decidindo mim, nem interagir, né, com o negócio dele às vezes. nem, Nem falar com o vendedor dele. deixa aí, deixa assim, né? Se a gente pudesse ajudar o empresário a criar uma campanha de conteúdo para venda, o que que a gente faria? O que que a gente direcionaria hoje, agora? Essa é uma pergunta boa. Agora Vamos sempre montar aqui, vamos para montar? dar aqui um passo a passo, um método, né, de quais conteúdos você deveria fazer. Então, qual rotina de conteúdo? Ó, tem um O que que negócio você que você sugere? Eu tem, tenho uma ideia aqui. eu também. Tem um negócio que eu lembrei agora do Business 220, que é o seu treinamento. Você lá ensina o produto vaca leiteira, não é isso? Uhum. Que é o principal produto do cliente. É aquele que tem um giro alto, né? É. Eu começaria com esse produto. Por quê? O meu cliente que já compra de mim, ele indica que ele está cada vez mais comprando. Então, vamos imaginar que se eu fizer um anúncio desse produto, vai ter muito mais pessoas. Ou Você um começaria produto por que o isso? mercado já existe muita demanda, né? As pessoas já procuram por isso. Isso. Se as pessoas já procuram por isso, eu poderia, por exemplo, anunciar no Ou já estão Google. predispostas a comprar isso, né? É, No exato. Google, né? É. Mas aí o Google não seria conteúdo. Vamos pensar em conteúdo. É porque, ó, o Google é conteúdo também porque tem o YouTube, né? Então, se eu crio Ah, mais é verdade. conteúdos Pode no criar um YouTube, conteúdo no YouTube. posso criar um conteúdo no YouTube, é um braço do Google. Então, se eu crio conteúdos no YouTube, eu tenho maior potencial de estar melhor posicionado no Google. Porque a pessoa vai ser Show. atingida ali de Legal. uma outra forma, entendeu? Mesmo a pessoa que está ali já mais pronta para comprar, às vezes ela não toma essa decisão de compra naquele momento que ela clica no link do Google. Ela toma daqui a 3 dias. No caso de imóveis planejados, pode demorar 90 dias, um ano para tomar essa decisão. Vamos colocar assim, ó. Primeiro passo. Rotina de stories. Stories diários. Todo dia cumprimentar as pessoas. Bom dia, Brasília. Bom dia, São Paulo. Sejam bem-vindos aqui à nossa empresa tal. Mostrar o rosto, dar a cara mesmo. Pode organizar para cada dia um fazer ou para uma pessoa fazer. Mas é importante que faça, para você humanizar, né? Você relacionar. E aí cada dia você, às vezes só dá um bom dia, cara. Fala, ó, gente, estamos aqui, conta com a gente. Se tiver dúvidas, pode mandar. Obrigado por você nos acompanhar. Relacionar com a galera, né? Então, stories, isso aí seria o básico. Dentro desses stories, além de um cumprimento diário, você pode também, todo dia, colocar algum tipo de conteúdo além, né, do cumprimento. Como, por exemplo, mostrar um lançamento, mostrar um produto, mostrar um cliente que comprou e etc e tal, né? Mostrar os bastidores, alguma coisa da empresa que está acontecendo, compartilhar algum insight, não dos outros, seu, né? Então, essa pode ser uma outra coisa. Rotina. Agora, Compartilhar rotina compartilhar a rotina da empresa, né? da empresa. Ou dele, se ele for o empreendedor. Outra coisa importante. Agora, vamos dos anúncios de conteúdo. Tudo que a gente quer é vender. Ninguém te compra se não te conhece. Então, o primeiro ponto é te conhecer. E te conhecer é mais ou menos o seguinte. Às vezes você está num lugar, tem um monte de gente que está conhecendo. Só que tem pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa eu tenho que conhecer. Vamos supor que você tenha, sei lá, um negócio na área médica. Você tem um cara lá, que esse cara é o diretor de uma grande rede de hospital que vai fazer um negócio com você. Você vai querer conhecer essa pessoa. Então, ser conhecido é deixar claro por que você precisa me conhecer. Então, você pode fazer um conteúdo para ser conhecido, né? E ser conhecido e valorizado já de imediato. Que é o quê? É você chegar falando de um problema que a pessoa tem. Falar, você que tem dificuldade, você que já pensou, você que pensa em fazer tal coisa e tem dificuldade disso, e tal, 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 todos os dias nas nossas redes sociais a gente dá dicas, compartilha sobre isso. Nós somos uma empresa que está no mercado há tanto tempo e a gente faz isso. Então clica aqui e segue a gente. Às vezes você pode fazer um conteúdo só para convidar a pessoa para te seguir mesmo. Nada mais do que isso. Só para a pessoa te conhecer. Só para ela visualizar. E sabe o que pode acontecer? Pode ser que ela não te siga, mas pode ser que ela apenas veja o seu vídeo e curta o seu vídeo. E as ferramentas do Facebook, elas são inteligentes. O que elas fazem? Elas te ajudam a depois pegar essa pessoa que viu o vídeo, mesmo que ela não tenha te seguido.
Porque se ela viu mais de 20%, o Facebook já sabe. Depois eu posso fazer um anúncio só para as pessoas que viram esse vídeo. Mesmo que ela nem tenha curtido o vídeo, mesmo que ela nem tenha passado a te seguir. Mas se ela gostou, se ela assistiu 50%, 80%, 70%, 95%, ela já vai gostar, amigo. Então ela já vai, né, significa que ela está interagindo, ela viu, ela ouviu a mensagem. Então o conteúdo entrou na cabeça dela. Depois você vem com outro vídeo. Pode ser o mesmo vídeo, mostrando para ela o que você faz pelas pessoas, os resultados que você gerou, né? A satisfação de cliente, fazer ela ter desejo, que é um conteúdo que é para a pessoa, agora ela te conhece, mas agora ela tem que gostar de você, né? Ela tem que gostar e depois ela tem que confiar. Que aí sim você pode fazer uma oferta. Você pode chamar ela para uma ligação, para um clique aqui, fala com o nosso time, agenda agora, faça agora. Comprar, vamos comprar. Então você tem que fazer esses 3 anúncios. Isso é um funil e ele tem que estar sempre rodando. Porque toda compra começa. Eu conheço esse produto, esse serviço, essa empresa. Eu gosto, eu confio. E eu acabo comprando. Para os 3 acontecer de uma vez, não é sempre. Então o conteúdo ele pode trabalhar isso aqui. Eu conheci, eu gostei, eu confiei e agora eu compro. Faz sentido? Receita de ouro agora, hein? Você entregou o ouro aqui para os empresários, hein, Rafa? 3 pilares para você vender. Acabou. Por quê? Você faz isso, você tem que fazer isso, esses 3 pilares de ser conhecido, fazer o cliente gostar e fazer ele confiar em mim e repetir. É uma repetição. E você vai variando. Por quê? Você não entrega sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Tem alguma nuance, alguma variação. Um cliente vai te elogiar mais, o outro vai te elogiar menos, o outro vai, né, não vai querer falar tanto, uma entrega vai ser mais especial, outra menos especial. Essa variação, você não pode entrar. A gente tem mania, Rafa, da gente entrar muito numa bolha nas redes sociais. Porque a gente acha que a gente começa a ver determinado conteúdo, a gente só fica vendo aquilo, né? A gente fala, eu não vou fazer não, porque já tem muita gente fazendo. Isso é a maior balela, né? Isso é a maior mentira, né? Sem dúvida. Porque a única coisa que ninguém pode copiar de você é a sua própria história. Você tem que conectar. Quando você fala de Gostar do cara? Às vezes a gostar, história é uma boa, hein? a história é a melhor coisa. Não tem, a pessoa pode copiar o seu produto, né? Pode chegar perto de copiar seu produto, pode chegar perto de copiar aí o seu serviço, mas a única coisa que ela não pode copiar é a sua história. Sabe o que eu pensei agora? Muitas Na empresas não Pepsi exploram. e Coca-Cola. A Pepsi até tentou copiar, mas pode ser, entendeu? Por quê? A história que a Coca-Cola conta na mesa não é sobre a Coca-Cola, é sobre momentos felizes. É uma história, não tem como copiar aquilo. E a Pepsi conta qual história? Nenhuma, né? A do pode ser, entendeu? É secundário, sacou? Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Pensa no seu A negócio. Coca-Cola é uma empresa de conteúdo também, né? A Total. Pepsi é uma empresa de refrigerante. Exatamente. A Apple é uma empresa de conteúdo. É. A Apple, ela não foi o primeiro smartphone, ela foi o 5º smartphone. Você sabia dessa? Por quê? Não. Ela foi entendendo o comportamento do consumidor. Tava todo mundo pensando em como melhorar o seu teclado. Essa era a evolução. Lembra do BlackBerry? Né? Era como otimizar, melhorar a experiência no teclado. Aí chegou a Apple e falou, não, o consumidor quer tudo junto. Ela quer calculadora no telefone, ela quer ouvir música no telefone, ela quer tirar foto no telefone, ela quer um aparelho mais funcional. Não é sobre eu otimizar o meu teclado. O consumidor quer uma outra coisa. E muitas vezes, Rafa, por a gente não estar nesse universo de conteúdo, não estar entendendo o comportamento do consumidor, a gente perde não para a concorrência, porque a Coca-Cola não perde para a Pepsi. A gente perde para uma transição de mercado, como foi um caso de um episódio que você gravou, não sei se já foi para o ar ou não, no momento que o pessoal está assistindo aqui, sobre o ChatGPT e inteligência artificial. O Google, ele não vai perder para o Yahoo ou para o Bing, ou para um outro lugar de pesquisa. Ele vai perder por uma transição. As pessoas começam a pesquisar em outros lugares, como, por exemplo, no TikTok. A galera nova começa a fazer pesquisa no TikTok. Não é mais uma rede social de interação, entendeu? É de pesquisa. Olha que É loucura. verdade. Então, E a qualidade de pesquisa lá é melhor, né, inclusive. No exato, TikTok. porque tem inteligência, tem consumo diário, permanente, 1, 2, 3, 4 horas de consumo diário. Você não está o tempo todo lá no Google, entendeu? Então, o empresário que está preocupado com o concorrente, ele já está perdendo, e não para o concorrente, pelo próprio pensamento dele, cara. Porque tem uma transição de mercado acontecendo que ele não está vendo. Porque ele não está preocupado em fazer conteúdo, em se conectar com as pessoas.
olha que disruptivo que é. E isso é muito rápido, né? Porque, sei lá, o ChatGPT, as inteligências artificiais, não é só o ChatGPT, é o mais famoso, né? Mas eu tenho. é, Tem 3 semanas que isso começou a ser aberto para o público, né? A gente está em abril de 2023 agora, não sei quando que vocês estão assistindo, né? 2028. Né? Cara, começou agora e já teve uma grande disrupção, né? É verdade. Então, a preocupação é eu estar E me por que teve conectando. essa disrupção? Porque o mundo hoje, o ChatGPT é uma ferramenta de conteúdo. É, Isso mostra o quanto isso é importante, mais uma vez. Então, amigo, tem que fazer. E não tem conteúdo perfeito. Esquece essa história de, eu não sei falar direito. Uma vez eu ouvi uma entrevista que perguntava para um autor o seguinte: com todo mundo tendo a possibilidade de produzir conteúdo, ter a sua própria TV na sua palma da mão. Você tem uma TV, se você quiser transmitir aí 24 horas, você transmite uma live. exato. Ad eterno, 7 dias por semana. E aí, o que vai diferenciar? E aí o Seth Godin falou, cara, quem tiver mais verdade. Quanto eu tiver mais verdade, vai convencer mais, vai se destacar. Então, as pessoas elas já estão até julgando menos qualidade, sabe, das suas palavras, se você fala certinho, se você é tipo um jornalista ou se você é uma pessoa normal que está preocupada em entregar uma mensagem. Então, você tem que focar na mensagem. Lógico, qualidade importa, é legal, agrega, mas não é o X da questão. O X da questão é a verdade. É o teu coração, é a pessoa sentir verdade em você. Sentir que aquilo que você está falando é verdadeiro, faz sentido, que é real, funciona, dá resultado, tem cliente com resultado. Então, é a verdade. É a verdade. Não, Então, faça um conteúdo de verdade, que as pessoas vão comprar. Pode ser com o seu celular. E manda anunciar. Ó, queria te dar uma dica e tal. Se tiver verdade, tiver alguns elementos de persuasão, vai funcionar. não que a gente esteja preocupado em viralizar, de fato a gente não está, porque viralizar não gera lucro, né? A gente está preocupado com venda, gerar lucro no negócio, certo? Certo. Só que os conteúdos que mais engajam as pessoas, e o que é engajar? É fazer a pessoa clicar e entrar para o seu time comercial. Sabe qual que é o conteúdo? O conteúdo que tem mais naturalidade e não tem mais produção. Às vezes você pega lá, vamos supor, uma mulher empresária que está assistindo a gente. Vai pegar lá sem maquiagem, né? Não tem mega produção e nada disso, mas faz um conteúdo de verdade no seu próprio negócio, ela engaja com o público dela muito mais do que uma mega produção, câmeras de alta qualidade e tudo mais. Não que você não tenha que cuidar da sua aparência, não que você não tenha que cuidar dos detalhes. Os detalhes são muito importantes, as pessoas reparam nisso. Mas o conteúdo que tem mais naturalidade e verdade, ele vai se conectar mais com as pessoas, porque as pessoas são de verdade, cara. Não tem essa maquiagem sem bastidor, entendeu? A gente vê muito isso, né? A galera, às vezes vai tirar uma foto, faz uma pose linda. Quando termina de tirar a foto, a pessoa faz assim, ó. Né? Então, o coração, foca no coração. Quando você olhar para a câmera, quando sua equipe for fazer um vídeo, foca no coração. Cara, o que eu quero gerar de valor para essa pessoa? Qual é a minha intenção de contribuição real? Se tiver isso de coração, as pessoas vão prestar atenção. Porque é irresistível ver alguém falando de coração sobre algo que gere valor, que agrega. Dá para perceber no tom da voz se aquela pessoa está no modo servir, está no modo quero agregar, quero te impactar, quero tocar você de uma forma especial, quero fazer você se sentir importante, especial, quero promover uma mudança em você, uma transformação em você, quero promover melhoria ou resultado para você. Dá para sentir no tom da voz. Então, se coloca nesse estado de espírito, que provavelmente, ou certamente, o seu conteúdo vai ser muito mais clicável, muito mais engajado, vai ser muito mais, vai ter muito mais retorno. Quando você produz conteúdo também, Rafa, sabe o que acontece? Acontece de você fazer o cliente pedir menos desconto. Isso é uma lógica muito interessante. Por quê? Às vezes o empresário nunca produziu conteúdo, olha o seu feed aí agora da sua empresa, vê lá se tem vídeos legais que seu cliente gostaria de assistir. Senão você precisa fazer uma mudança agora no seu negócio, né? Isso é unânime, isso não tem nem o que conversar. Só que quando você começa a produzir conteúdo e o empresário lidera de fato essa produção, o marketing ele começa a aparecer, sabe o que vai acontecer na mesa de negociação quando o cliente entra em contato com o seu time comercial? O cliente vai ter mais tendência a valorizar você. E é isso que muitas vezes o empresário fala. Ô Lucas, como que eu valorizo o meu produto, o meu serviço?
Cara, produza conteúdo. Por quê? Você vai ter mais autoridade, o cliente vai confiar mais em você, né? Putz, é mesmo, eu já ouvi você falar disso. É verdade, vou seguir essa orientação aqui na obra porque você tem autoridade, você já passou por isso, você já resolveu esses problemas, esses BO, e deixa eu confiar aqui. Aí o negócio vai dar certo. E o cliente para de duvidar, entendeu? Para de duvidar. Ele fala assim: não, me dá um desconto aí. Eu vi um vídeo seu esses dias de você contando sobre a história do. Você queria dar um treinamento de venda para o cara. E ele falou: não, me dá mais desconto, me dá mais desconto. Ficou pedindo desconto. Nessa época, muito provavelmente, você não produzia conteúdo, né, Rafa? Que aí você foi entendendo como que se você se valoriza para não dar tanto desconto assim. Não significa que você não vai dar desconto. Eventualmente, você vai dar desconto Estratégico, né? estratégico para fechar negócio. Sabendo o meu valor é diferente, né? Putz, Até a argumentação muda. Parece que quando você começa a fazer isso, quando você começa a se envolver com o conteúdo da sua empresa, acontece isso mesmo que você falou. Sua percepção de valor muda. Você fica mais fresco na sua memória o seu valor, que existe, já existia o tempo inteiro. Só que agora que você está indo ali, deixando uma dica, uma orientação, uma instrução, buscando maneiras de ajudar as pessoas antes mesmo de vender para elas, na hora de vender você lembra, rapaz, eu sou bom, cara. Eu essa semana tenho a gente teve uma mentoria extra Speed, né? Uma horinha foi do comercial, né? do comercial, Speed. Aí eu tive um insight muito poderoso, uma ideia muito poderosa nesse dia, que foi assim, ó. Pergunta para o seu time, você é empresário, pergunta para o seu time se você pode aumentar o preço do seu produto, do seu serviço. O pessoal infarta, a maioria. Se o seu time falar assim, Pode, chefe? não, como assim Não. aumentar? Já está difícil de vender desse jeito, como é que você vai aumentar? Aí você tem um grande problema, meu amigo. Você precisa mudar, treinar o seu time e começar por você, porque não tem valor, não tem valor tanto assim. Agora, se o seu time responder assim, Pode, chefe. Pelo menos assim. Pode, chefe. pode. A gente banca esse A gente se negócio. vira aqui. Significa que o seu valor está acima do preço que você cobra. E tá claro o valor. E tá claro, só que não tem que estar claro para o dono, tem que estar claro para o time, porque muitas vezes não é o dono que faz a venda. Então a meta é essa, né? A meta é fazer conteúdo para atrair gente que valoriza, para gerar essa percepção de valor por todo o time, de tal maneira que na hora que tiver que subir, porque já tem um público melhor, a equipe está pronta, preparada. Exato. Top, hein? Podia encerrar aqui agora o programa. Como que eu vou valorizar, cara? Às vezes fica muito nessa subjetividade. Como que eu valorizo? Como que eu valorizo? Só que, empresário, entenda uma coisa. Quando você faz uma pergunta, você tem que mudar a sua cabeça para como que eu acho a solução para resolver essa pergunta. Como que eu faço isso? Aí começa a achar a solução, entendeu? Você vai, naturalmente, você Porque vai às vezes o cara encontrar, tem a cara. crença, não, mas esse negócio de fazer conteúdo é difícil, eu não sou professor. Amigo, todo mundo é professor. Se você, seu filho falar, pai, como é que faz isso aqui? Você ensina. Então, ensinar não é uma tarefa somente acadêmica. Porque se você observar, muitas vezes o professor, o professor que estudou pedagogia, ou muitos professores nem estudaram pedagogia, eles até estudam ali metodologia científica e tudo mais. Mas muitos deles não aprenderam a oratória de ensinar e etc. O cara só está ensinando. O que ele aprendeu foi um conhecimento específico. E se eu sou dono de um negócio, eu também tenho um conhecimento mais específico. Eu tenho mais domínio de um determinado assunto. Logo, eu estou apto a ensinar. Eu só preciso me permitir começar a fazer, né, e fazer cada vez mais. Às vezes falta um desafio para o empresário, Rafa. Então, você está desafiado, empresário. Estamos desafiando você aqui agora, hoje, a dar a cara a tapa aí nesse seu Instagram, começar a falar, comentar as coisas, ter prazer de ensinar, de ajudar, de encurtar o caminho para o seu cliente, de mostrar o melhor caminho para o seu cliente, de alertar ele de possíveis erros e etc e tal. E, naturalmente, a sua empresa pode vender muito mais. E usar isso como estratégia para vender. Então, vamos para cima. Vou deixar aqui, ó, Lucas Trindade. Qual é o seu Instagram, Lucas? Lucas Trindade 0, número 0 no final. Lucas Trindade 0. Instagram, @Lucas Trindade 0. É isso aí. E se você quiser também ver conteúdos de qualidade, não só para lojas planejados, né? Mas se aplica ao seu negócio também, Planejados Cash, né? É o nosso canal lá Podcast. de conteúdo, nosso podcast. Show. Tá bom? Eu acho que a gente foi bem aqui, hein? Recado final aí, para fechar em 30 segundos. O que você deixa aí para inspirar o empresário a crescer, inclusive, nessa área? Empresário, se você quiser aumentar o seu valor de venda, valor percebido do seu cliente, se você quiser se posicionar como autoridade e quiser fazer o seu time estar engajado
com o seu próprio negócio, produza conteúdo, porque você vai conseguir vender mais e conseguir vender melhor. Uau, muito bom. E a minha recomendação final é valorize o seu marketing, né? Valorize marketing. Eu falo que a rotina do empresário é formar pessoas, fazer o marketing, tomar decisões. Então, marketing é sobre o quanto as pessoas valorizam o seu negócio, quantas são essas pessoas, quanto mais pessoas, melhor. E no fim das contas, por que elas deveriam comprar de você e não de outra pessoa? E o conteúdo é uma dessas esferas. Comece por você, comece pelo seu time, vai profissionalizando até você ter aí um profissional, um social media, uma equipe jornalística e etc. Até uma assessoria de imprensa. Investe nessa esfera, que essa esfera vai gerar para você mais clientes que valorizam sua marca. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rafa. Parabéns pela trajetória, por todo o crescimento. Vejo todos vocês no próximo episódio. Deixa aqui o seu comentário do que essa aula aqui de hoje do nosso podcast Empresa 220 te ajudou. Está autorizado a compartilhar para todo mundo aí. Lembra de se inscrever no canal Rafael Costa, Empresa 220. E a gente se vê no próximo episódio, no nível Master. Até lá.